falar de pé, mas está bem assim. Como o professor preferir. Bom, eu queria então agradecer à minha Ana por este convite, que me deixou muito gosto de participar, digamos assim. Eu vou fazer, como o título da minha intervenção sugere, vou fazer uma comunicação de conteúdo bastante aberto, digamos assim. Sem conhecer, digamos assim, a formação, a preparação daquilo que é a nossa audiência hoje, admito para alguma audiência que não tenha formação base da economia, que possa ser um pouco técnica, digamos assim. Mas pronto, faremos o possível para esclarecer o que seja possível. Portanto, aqui nós vamos focar um pouco mais, digamos assim, como é que os agricultores podem fazer para ter êxito na agricultura biológica. Isto é, portanto, neste momento temos o desafio de aumentar a área de agricultura biológica na Europa. Os agricultores têm esse papel, mas têm que ter êxito. Digamos assim, há um conjunto de questões agronómicas que têm que ultrapassar. Uma delas relaciona-se com a fertilização e com a fertilidade do solo e com a fertilização. Portanto, neste contexto que eu vou orientar a minha intervenção. Bom, de uma maneira geral, não vou estar a perder muito tempo, já muito tempo para estas partes introdutórias, mas de uma maneira geral, o movimento orgânico, o movimento da agricultura orgânica no mundo, toda ela assenta em princípios muito comuns, né? Portanto, ou seja, temos estes sistemas de produção que exclui uma grande parte do resultado dos síntese, como adubos, pesticida, para o nosso crescimento, para animais, etc. Recomendo o uso de práticas agrícolas, que elas, sobretudo, têm mais significado agroecológico, como a rotação de culturas, a utilização de compostos, a utilização dos estímulos de animais, leguminosas, portanto, um conjunto de estratégias desta natureza que possam, de alguma maneira, permitir a não utilização ou a redução de produtos de síntese química. Digamos que assim, genericamente, isto não está orientado para a agricultura biológica em Portugal, mas genericamente para o movimento orgânico, produzir alimentos de elevada qualidade, em quantidade suficiente, promover o equilíbrio biológico do ecossistema agrário, bom, todo um conjunto de aspectos positivos e que são de aceitação unânime um pouco por todo o mundo. Quando chegamos, no entanto, à questão da agronomia e pôr em prática, nós temos que discutir isto um pouco mais tarde. Basicamente, do ponto de vista agronómico, nós temos que nos focar é se podemos questionar se a regulamentação, neste caso é emanada dos sistemas, digamos assim, e os meios que são preconizados permitem que os agricultores atinjam estes objetivos, que consigam fazer a agricultura biológica ter com sucesso. Bom, aqui também, eu sou um bocadinho, não gosto muito, digamos assim, que às vezes se posiciona a agricultura biológica contra outra coisa qualquer, contra uma agricultura convencional, outras coisas. Por isso, senti necessidade de colocar aqui esta projeção, digamos assim. Bom, quando nós falamos da agricultura biológica, por vezes, parte-se do princípio que há algo de errado com as outras agriculturas, não é? Estamos neste momento a estimular a adoção da agricultura biológica. Mas se pensarmos um pouco, vemos que neste momento em Portugal, a outra agricultura é a produção que chama-se produção integrada. Praticamente não há mais nenhuma. Pode haver ainda um remanescente de pequenos produtores que não estejam integrados nem em produção integrada nem em agricultura biológica, mas digamos assim, o grosso da agricultura portuguesa está integrado naquilo que se chama produção integrada. E uma fração em agricultura biológica e provavelmente uma fração também pequena noutra agricultura que não está nem no sistema nenhum. Portanto, se é assim, nós não podemos colocarmos nesta posição, digamos assim, olhar para outras agriculturas como de alguma maneira sejam necessariamente de origem biológica. Portanto, se não temos que nos interrogar o que é que estará de errado com a produção integrada, porque a outra agricultura deste momento chama-se produção integrada. O que acontece é que a produção integrada, quando se usou em Portugal há uns 30 anos, ou coisa assim, 30 e tal anos, qualquer coisa desse género, ela surgiu exatamente de uma forma auxiliar para resolver os problemas da outra agricultura. À data, com mais oportunidade, se chamava de agricultura convencional. Mas com uma filosofia algo semelhante à agricultura biológica. Portanto, ainda mesmo na altura e atualmente, com menor restrição de fatores de produção. Portanto, na altura era liderada pela proteção integrada, que o grande lema era combatia a luta química cega. Uma posição se baseava na estimativa
do risco no nível de navegador. Portanto, quando hoje, muitas vezes, nós de forma um bocado simplista, a comunicação social, vamos falar de monoculturas, de agricultura intensiva, de agricultura extrativa, às vezes não sei se esses termos, penso que estamos a falar de produção de carne. Esses fatores, de grande escala, estão inseridos em porcentagem. Portanto, eu acho que devemos, de facto, criar também harmonia entre a linguagem, porque está muitas vezes em causa. Não é se é agricultura biológica, é se é produção integrada, é se conhecemos, dominamos as ferramentas que estamos a utilizar de forma a criar uma agricultura que tenha menos impacto ambiental e menos riscos nas questões relacionadas à saúde do sistema. Vamos agora já focar no desenvolvimento do tema, então. Cuidado do solo e fertilização das culturas. A ação do homem nunca tem zero risco. Há sempre um risco associado às nossas atividades. Relativamente àquilo que é a nossa ação na aplicação de fertilizantes, neste caso fertilização mineral, ou de adubos, fertilizantes químicos, vamos tentar ver se, de facto, esta ação tem riscos para o ambiente e para o consumidor. Bom, de uma maneira geral, não há dúvidas que o uso de fertilizantes, sobretudo azotados, como veremos, são aqueles em que nós vamos focar aqui para o futuro, podem originar intoxicação de nitratos. E hoje, grande parte dos ecossistemas aquáticos e grande parte até dos ecossistemas marinhos estão, de facto, contaminados com uma grande quantidade de nitratos e também de fosfatos, embora os fosfatos nem sempre sejam de origem agrícola, estão muito contaminados com nitratos de origem. Inclusive, a União Europeia já produziu muita legislação para, de alguma maneira, tentar controlar o excesso de destinação de nitratos. Portanto, isso leva a problemas sérios de utilização dos ecossistemas, de degradação da qualidade dos ecossistemas. Portanto, de facto, os fertilizantes podem contaminar seriamente os cursos de água e todas as massas de água. Por outro lado, o uso de fertilizantes podem dar origem à emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera, que é, de facto, um dos grandes problemas atuais, que acredita-se seja um dos grandes problemas da humanidade atuais. Portanto, sobretudo a oxidrosol e, sobretudo, em determinado tipo de agricultura, a mais problemática será a agricultura de regadinho, digamos assim, a agricultura intensiva de regadinho, em que ocorrem ao longo do ano, ao longo do ciclo cultural, grandes períodos de alternância entre ciclos de nascimento e secagem, que são, de facto, provavelmente, podem contribuir de alguma forma para a contaminação da atmosfera. Portanto, não temos dúvidas que a fertilização, com poucas regras, com pouco controle, pode ter um potencial elevado de contaminar águas, pode ter um potencial elevado de contaminar a atmosfera. Eventualmente também a emissão de amoníaco, em alguns países em que utilizam amoníaco banido na exploração, a ureia, em Portugal nem uma coisa nem outra não são muito utilizadas, mas quando se usa a ureia ou amoníaco banido como fertilizante, também há riscos de haver perdas de emissão de amoníaco para a atmosfera. Depois, outra questão, que normalmente quando se tira a informação de fontes correntes da internet, mas não é minimamente aceitável, é culpar a fertilização química pela contaminação dos solos. Isto não é muito real. O que acontece é que os fertilizantes, de uma maneira geral, não colocam riscos importantes ao solo. Os fertilizantes de síntese química, okay? Os fertilizantes correntes NPK. O que pode acontecer no limite é que algumas fosforitos, alguns superfosfatos, podem ter níveis relativamente elevados, logo elevados de carbono. E, no limite, a utilização desses superfosfatos poderiam, a longo prazo, poder aumentar os níveis de carbono do solo e isso vir mais tarde, sendo absorvido pelas culturas, contaminar a cadeia trófica e chegar, de facto, a perdas na nossa alimentação. Estas são questões que estão mais ou menos resolvidas já em alguns países e que também não são da grande preocupação. Outro aspecto, podemos tentar estabelecer alguma relação entre fertilização e a qualidade do solo são os processos de salinização. Uma pequena. Algumas zonas do globo têm problemas de salinização, isto é, de acumulação de sais excessivos à superfície que podem, de alguma forma, dificultar, isto é, reduzir a sustentabilidade do processo. Por exemplo, o sul do país, em Portugal, sobretudo o Alentejo e o Algarve, em que os balanços hídricos, digamos, a precipitação é reduzida, digamos assim, não há percolação de água em quantidade suficiente durante o inverno, de maneira geral, ou seja, não há lixiviação do excesso de sais e pode, ao longo dos anos de práticas agrícolas, usando fertilizantes que são sais
e usando a água que contém sais, ao longo do tempo pode-se levar uma salinização de solo. Portanto, isto em regiões do globo muito específicas, em que a precipitação é reduzida, portanto, tipo ligas semidesérticos, etc. Noutras regiões do globo, também em Portugal, no Êxodo e ninguém tem que estar preocupado com a salinização de solos. Isto não é uma realidade. Não vale a pena estarmos preocupados com fantasmas que não existem. Depois, a questão da contaminação dos alimentos. De uma maneira geral, a fertilização das culturas, os fertilizantes não contaminam os alimentos. Ok? Não tem como, não se pode estabelecer essa coisa. Há apenas um pequenino detalhe, que é o pequenino detalhe é que, utilizando a sopa em excesso, utilizando, às vezes nem é excesso, em determinadas condições, os vegetais, alguns vegetais, podem aparecer com teores elevados de nitratos ajustes. A legislação europeia, de uma maneira geral, a maior parte dos países desenvolvidos tem essa legislação, restringe o consumo de vegetais com quantidades elevadas de nitratos. Em determinadas condições, podem aparecer níveis elevados de nitratos nos vegetais, e isso está, ainda que haja alguma discussão em torno do risco efetivo para a saúde humana de ingerir doses elevadas de nitratos, mas de uma maneira geral, maioritariamente a comunidade científica inclina-se para recomendar que devem ser evitadas dietas muito ricas em nitratos. E normalmente nós ingerimos nitratos a partir da água, que também pode estar contaminada, como disse no início, pelos fertilizantes, pelos vegetais e a partir de vegetais. Há um conjunto de vegetais que são particularmente acumuladores de nitratos e que particularmente podem levantar este problema. As alfaces, os espinafres da Nova Zelândia e alguns vegetais que podem aparecer no mercado. Portanto, digamos assim, a questão da fertilização e a sua relação com a poluição ambiental é fortíssimo. O risco é fortíssimo para a contaminação das águas, o risco é algum para a contaminação da atmosfera, o risco é tolerável, não muito importante, digamos assim, a questão da contaminação dos solos. Depois, contaminação ambiental com fertilização orgânica. Portanto, se em teoria, um fertilizante orgânico mal utilizado, na prática, levanta riscos que podem ser semelhantes. Isto é, se é necessário haver conhecimento para fazer agricultura convencional e reduzir riscos, também tem que haver muito conhecimento para fazer agricultura orgânica e para que não haja risco para o meio ambiente. Okay? Quase todos os estudos indicam que grande parte do azoto orgânico e azoto também mineral que chega aos cursos de água muito provém do azoto orgânico. Isto é, um estudo aplicado das doses não corretas, no timing não correto e feito de forma não correta, pode levar ao mesmo destino. Ou seja, os nitratos podem ir para a água. E não é líquido que um nitrato vem do adubo nítrico, que não são mais nocivos do que os nitratos que vêm de estudo. Portanto, o risco é idêntico, portanto, o que tem que haver é conhecimento da gestão para que, de facto, se criem condições para que a aplicação e o homem são as condições de aplicação que muitas vezes terminam o risco. Portanto, é preciso conhecimento, senão a agricultura biológica pode ser também ela uma forma de risco para o erro. É só a parte mais preparatória, vamos agora chegar um pouco mais então ao assunto da produção da fixação dos corpos. Porquê é que é necessário aplicar fertilizantes nos campos públicos? Bom, estas duas fotos espero que sejam esclarecedoras. Portanto, à minha direita, à minha direita está uma imagem tirada da internet da floresta amazónica e à esquerda está um campo de milho a ser plantado de uma fotografia tirada por lá. Portanto, a diferença desse ou seja, na floresta amazónica, para haver exuberância vegetativa, não é necessário colocar fertilizantes. O homem não vai lá colocar fertilizantes. Porquê? Porque há uma reciclagem anual e permanente do recurso. Isto é, as plantas absorvem os nutrientes, colocam-nos nas suas folhas, colocam-nos nos frutos, os insetos, os pássaros, os macacos, etc., ingerem esses alimentos e, através dos seus genes, através dos seus corpos, voltam para o solo e está tudo em ciclagem, digamos assim. O que acontece no campo agrícola é que tem um parâmetro claramente distinto, e é aquilo que chamamos a exploração. Isto é, todos os anos nós trazemos toneladas, em alguns casos, de commodities alimentares, de matérias-primas alimentares. Sabiam que o que está a acontecer aqui, isto é o campo de milho, naquele grau de milho que está a ser tirado daquele campo, vem quilogramas e quilogramas de azoto, quilogramas de fósforo, quilogramas de potássio e todas essas coisas. Portanto, se nós estamos a retirar, nós estamos a provocar um desequilíbrio. A agricultura provoca sobretudo este ciclo.
da área da floresta. Retiramos o ecossistema, os meios das condições naturais, não têm condições para repor os processos naturais, não têm condições para repor os nutrientes ao nível em que estão a ser retirados, é necessário o homem, o equilíbrio, repor o equilíbrio suplementar. É aqui que está a origem da fertilização das culturas. É o facto de nós exportarmos, e se exportarmos temos que repor. Mais uma vez, temos que, era conveniente saber o que repor e como repor. Bom, aqui vamos fazer uma pequena pausa, porque é necessário introduzir conceitos, que quem não seja das áreas da agronomia pode não ter. Portanto, é necessário estabelecer o conceito de alimento essencial. Alimento essencial, às plantas, está bem? Nós também temos uma lista de alimentos essenciais, mas estamos a falar do que é o alimento essencial. Bom, vamos simplificar a definição. O alimento essencial é um alimento sem o qual as plantas não vivem. Isto é, se não for absorvido através do solo, através da atmosfera, seja o que for, se não for absorvido, ou seja, é um alimento que é imprescindível ao processo fisiológico da planta. Ou porque faz parte da estrutura orgânica, ou porque ativa uma enzima, ou porque é processo qualquer. Sem esse alimento, a planta não vive. Portanto, neste momento, a ciência diagnosticou entre 16 a 17 elementos que se sabe que são essenciais. Sem eles, não há vida vegetal. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Estes normalmente não nos preocupamos muito com eles, a não ser às vezes na produção em estufa, porque normalmente vêm diretamente à atmosfera e as plantas têm acesso a estes nutrientes. Mas depois, azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, aos quais designamos macronutrientes principais, normalmente o agricultor já tem que se preocupar com eles. Porque normalmente eles já não estão disponíveis no solo, de maneira geral, tendencialmente, em quantidades suficientes para dispensarem a intervenção do homem. E depois uma lista um pouco maior daquilo que chamamos de micronutrientes. Normalmente chama-se micronutrientes porque a ideia é que são necessários para os processos fisiológicos em quantidades menores. Não são menos importantes, têm a mesma importância. Sem eles não há vida. O que acontece é que normalmente são necessários em menores quantidades, porque fazem parte do tecido em menores quantidades, ou porque aquilo que a planta necessita para ativar os seus processos fisiológicos é necessário em menores quantidades. Mas muitas vezes, algumas vezes, até estão acumulados na planta em quantidades muito elevadas. Só que normalmente eles são apenas essenciais em quantidades mais. Depois continuamos, há ainda um conjunto de elementos que sabem que são importantes para as plantas, os chamados elementos benéficos. Isto é, elementos que, se estiverem presentes, sabe-se que a planta tem melhor performance. São beneficiosos para o processo de crescimento da planta. Mas se não estiverem presentes, a planta consegue sobreviver. Com menos performance, mas consegue sobreviver. E muitos deles são apenas importantes em determinados contextos, não em todos. Por isso eles não têm estatuto de essencial, têm estatuto de elemento benéfico. Se analisarmos uma folha de uma planta, um tecido de uma planta, é provável que encontremos essa folha quase como está na tabela periódica. As plantas têm nos seus tecidos praticamente tudo. E muito do que lá têm é porque não conseguem impedir a sua absorção, o seu processo de absorção radicular. Portanto, há coisas que entram dentro da planta que a planta não consegue. Okay? Mas muitos desses elementos químicos não estão lá a fazer grande coisa e muitos podem estar a ser nocivos. É para causar algum desequilíbrio ou alguma toxicidade. Bom, mas estes que fomos falar, são chamados elementos essenciais. É para estes que temos que olhar e, eventualmente, pontualmente, foram os elementos benéficos. Portanto, na prática, o que é necessário saber? Que elementos as plantas exportam do solo? Isto é fácil de saber, é a única coisa fácil de saber, ou relativamente fácil de saber, porque basta analisar quimicamente aquilo que sai do campo agrícola. Ok? E depois, o que já não sabemos, que é muito mais complexo, é o que é que o solo pode fornecer naturalmente. Nós, na colheita, retiramos uma grande quantidade de nutrientes, okay? Mas o solo pode fornecer alguns desses nutrientes. Alguns nutrientes são tão abundantes no solo que nós, se estivermos décadas, centenas de anos, milhares de anos a tirá-los do solo, o solo nunca se esgota desses nutrientes. Eles são tão abundantes no solo que nunca se esgotam. Portanto, temos que ter uma preocupação com eles. O que nós temos que saber é, dos que a planta exporta, quais são aqueles que os processos naturais não conseguem repor para que no próximo ciclo a planta continue a crescer adequadamente, sem ter limitação desses nutrientes. Portanto, esses é que têm que ser suplementados via fertilização. Uma das coisas mais mal interpretadas na agricultura, em Portugal e um pouco por todo lado, e tem muita ligação à agricultura biológica, por isso é que eu coloquei este slide, é qual é a importância da matéria orgânica e qual é a sua origem. O que é a matéria orgânica? Isto, uma definição
é relativamente fácil. A matéria orgânica do solo é tudo que é orgânico que está no solo. Os restos dos micro-organismos, o resto das plantas, animais, incluindo os organismos vivos. Também se sabe que faz parte do que é chamada matéria orgânica do solo. Porque normalmente, quando nós fazemos laboratorialmente a análise, os organismos vivos acabam por entrar no processo, que são mortos, entre aspas, os processos de gestão, e acabam por contar o carbono. Portanto, a matéria orgânica do solo é tudo que é organismo. Então, qual é a importância dessa matéria orgânica para o solo, ou para o processo do solo? Bom, se nós formos ver um livro da especialidade desta área, a gente pode aqui colocar 20, 30, 40 linhas de coisas benéficas que a matéria orgânica faz ao solo e depois o transfere para boas condições para o crescimento das plantas. Por exemplo, eu selecionei aqui apenas algumas das mais relevantes. Melhor arejamento de solos em solos de textura fina. Em solos argilosos tem pouco arejamento. A matéria orgânica sabe-se tem um papel muito importante em melhorar o arejamento do solo. Melhor a capacidade de retenção de água em solos de textura arenosa, com pouca capacidade de retenção de água, reduzida microporossidade. Aumenta o poder campal, isto é, torna o solo com risco de flutuação de pH menos provável. Aumenta a capacidade de proteção, etc. Toda uma lista infinita de aspectos positivos que nós podemos atribuir já da carreira. O que acontece é que há um aspecto, muitas vezes é a atividade orgânica, o que sempre é a atividade orgânica, que efetivamente não corresponde a uma associação correta, que é que a matéria orgânica fornece nutrientes. A matéria orgânica do solo, não podemos partir do princípio que fornece nutrientes para a planta. Não é por aí que ela é importante. Pensem no seguinte raciocínio. Nós temos, já vou falar um pouco mais à frente das coisas. Imaginem um ecossistema estável, isto é, num sistema de produção em que não mexemos, isto é que está em equilíbrio, nós vamos mantendo o mesmo processo produtivo ao longo de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Imaginem que o solo, neste momento, tem 2% de matéria orgânica. 2% de matéria orgânica significa que tem lá uma determinada quantidade de azoto, de enxofre, de fósforo, etc. Normalmente a matéria orgânica do solo tem uma determinada porcentagem de nutrientes. Imaginem que se o ecossistema está em equilíbrio, daqui a 2 anos, continuamos a ter 2% de matéria orgânica. Logo, significa que, nestes anos, se hoje temos 2%, e no ano, e 2 anos temos 2%, a matéria orgânica não aumentou nutrientes. Só liberta nutrientes se a matéria orgânica do solo estiver a reduzir. E não isso pretendemos, muito menos em sistemas de agricultura mais próximos à agricultura biológica. Deixa eu consigo explicar um pouco melhor. Vamos tentar ver que depende do teor de matéria orgânica do solo. O teor de matéria orgânica do solo depende sobretudo do local onde o solo se encontra. Isto é, depende sobretudo de variáveis ambientais e sobretudo do clima. Também depende um bocadinho do solo e dos ocupações. E basicamente depende das entradas anuais de carbono. Se estivermos numa zona do solo onde entra muito detrito no solo, a tendência é para termos teor de matéria orgânica mais altos. Numa região do globo, na produtividade primária seja elevada. Portanto, estas entradas dependem da raiz das culturas, da atividade dos micro-organismos, das giras dos fungos, também da parte aérea das plantas, dos gestores, etc., que são incorporados normalmente. E também dependem de estrumes ou compostos que sejam aplicados pelo agricultor. E depende do teor de matéria orgânica do solo, depende das entradas e das saídas. O que é que são as saídas? Como é que sai a matéria orgânica, o carbono orgânico do solo? Sai a partir daquilo que chamamos de mineralização, ou oxidação e respiração do substrato orgânico pelos micro-organismos. Permanentemente no solo, há uma bateria de micro-organismos heterotróficos que utilizam a matéria orgânica como fonte de energia, que a degradam e que a convertem em dióxido de carbono. O carbono no solo, ou a matéria orgânica no solo, depende destas duas variáveis, da quantidade de carbono que está a entrar e da quantidade de carbono que está a sair. No ecossistema estável, as entradas são equivalentes às saídas. Por isso é que nós este ano temos 2% de matéria orgânica, daqui a um ano temos 2%, daqui a 2 temos 2% e daqui a 10 temos 2%. O processo está em equilíbrio. Para a igualdade, vejam, por exemplo, eu coloquei aqui o mapa de Portugal para fazer esta comparação. Se o mesmo agricultor comprar 1 hectare em Viana do Castelo, com uma determinadas características,
hectare de solo. Se comprar um hectare de solo em Beja, com características mais ou menos semelhantes, se fizer a mesma agricultura em Viana do Castelo e a mesma agricultura em Beja, com as mesmas técnicas, podem ter a certeza que o teor de matéria orgânica em Viana do Castelo é muitas vezes superior ao teor de matéria orgânica em Beja. O teor de matéria orgânica do solo depende sobretudo das variáveis ambientais, da temperatura, da umidade e tudo aquilo que determina a atividade dos micro-organismos para compor e a atividade das plantas, a produtividade primária para meter carbono no solo. Portanto, vamos então ver se chegamos a alguma conclusão. Como varia o teor de matéria orgânica do solo? Num agrossistema estável, não tem que estar agrossistema estável por um tipo de agricultura que se vai repetindo da mesma forma ao longo dos anos. Uma atividade hortícola, em que se faz todos os anos mais ou menos as mesmas culturas, um pomar de maceiras, em que se faz já adulto, em que se faz todos os anos mais ou menos as mesmas coisas, se não tem cobertura, outra coisa qualquer, ao longo do tempo, se num agrossistema estável, portanto, o teor de matéria orgânica do solo não varia, porque o tal equilíbrio entre as entradas e saídas permanece constante. Num agrossistema em mudança, quando o homem provoca uma mudança, que muda uma prática, passa a estrumar, a lavrada passou então a comer. Bom, o homem muda o sistema. Quando o homem muda o sistema perde o equilíbrio. E depois, com o tempo, vai-se adaptar um novo equilíbrio, tendo para um novo equilíbrio. Ok? De maneira que, num agrossistema em mudança, o teor de matéria orgânica pode aumentar, se a técnica for mais conservadora, isto é, se promover as entradas e reduzir as saídas, ou pode diminuir, se as técnicas que o agricultor está a implementar, não promover as entradas e promover as saídas. E depois atinge-se um novo equilíbrio. Pode ser com mais matéria orgânica ou com menos matéria orgânica. Portanto, vamos agora voltar outra vez à pergunta. A matéria orgânica fornece nutrientes às plantas, desde que conseguimos sair desta classe. Em agrossistema estável, não. O teor de matéria orgânica do solo é o mesmo, bem como o seu conteúdo de nutrientes. Se hoje temos 2%, se daqui a um ano temos 2%, se daqui a 10 anos temos 2%, não houve libertação de nutrientes para o sistema. Se tivermos um agrossistema em mudança, e se estivermos a perder matéria orgânica, vamos pensar que temos um poder, ou que tínhamos um solo florestal, e que começamos a mobilizar. O que é que acontece? Nós começamos a ativar a mineralização. Nós vamos perder matéria orgânica. Se vamos perder matéria orgânica, esse substrato orgânico vai libertar os nutrientes para as plantas. À medida que perde matéria orgânica, há ganho de nutrientes. Aumento a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Mas se estivermos a aumentar o teor de matéria orgânica do solo, como normalmente pretendemos quando falamos de agricultura biológica, temos que perceber que esse aumento nos vai custar nutrientes. À medida que vai aumentando a matéria orgânica do solo, mais nutrientes ficam imobilizados. Isto não é mau, nem bem. Tem que ter consciência do que está a passar no solo. Para não fazerem diagnósticos não corretos e depois não implicarem técnicas que não vão dar os resultados que passaram inicialmente pela vossa cabeça. Mas qual será então a origem da confusão? Porque vem em tantos livros, até livros, e tanta gente diz que a matéria orgânica é a fonte de nutrientes. Bom, a confusão é muito simples. É que confunde-se matéria orgânica com aquele componente que eu falei anteriormente, com a matéria orgânica adicionada. Quando nós queremos saber qual é o contributo do orgânico para o sistema, temos é que saber qual é a quantidade de orgânico que entra todos os anos e não o de matéria orgânica. Isto é, se nós soubermos qual é a quantidade de resíduos de cultura, ou qual é a quantidade de nutrientes produzidos da cultura tem, qual é a quantidade de nutrientes que tem o instrumento que aplicamos, nós aí sim podemos quantificar aquilo que o orgânico vai libertar. Mas não é a matéria orgânica do solo, é o resíduo adicional. É assim que temos que fazer as contas. Ou seja, quando vocês nos livros têm, o meu solo tem 3% de matéria orgânica, isto agora vai degradar 1% ao ano, isto vai dar 20 ou 30 quilos na zona. Portanto, posso poupar no orgânico. Esse raciocínio não está correto. Imaginem que estávamos numa turfeira na Holanda ou na Irlanda, ou que estávamos numa floresta no norte da Europa e que o solo tem 95% de matéria orgânica. Bom, se aplicarem uma taxa de eliminação de 1%, ficava tudo intoxicado com azoto. Portanto, ou seja, o teor de matéria orgânica do solo não é uma medida de libertação de azoto para as plantas. O que é uma medida de libertação de azoto para as plantas é a quantidade de orgânico novo ou orgânico fresco que anualmente está a ser incorporado. Portanto, por um solo ter matéria orgânica alta não quer dizer que liberta muitos nutrientes. Por um solo ter matéria orgânica baixa não quer dizer que liberta muitos nutrientes. É um equilíbrio
Ou a dinâmica que determina se liberta muitos ou poucos, e se podemos poupar na fertilização química, se não for biológica, seria cultura biológica, ou se não podemos poupar na fertilização química. Bom, vamos então ao fornecimento de nutrientes. Vamos começar pelo nutriente tendencialmente considerado mais importante à escala mundial, o azoto. O que é que podemos fazer em torno do azoto? Ou seja, a exportação, sabemos que a exportação, portanto, o milho, da fotografia que temos lá atrás, exporta grandes quantidades de azoto. Como é que nós podemos fazer para repor o azoto? Portanto, o azoto é o principal fator ecológico limitante em ecossistemas naturais e equilibrados, ok? O azoto é sempre limitante. Okay? Não há nenhum ecossistema à escala mundial, a não ser pontualmente por um processo qualquer, uma intervenção do homem, mas assim, mas em condições normais não há azoto nos sistemas. O azoto é sempre limitante. E depois, outra confusão que não podem ter é o azoto não é uma fonte, o solo não é uma fonte natural de azoto. Está bem? O solo não fornece azoto. Ok? Já vimos para a matéria orgânica, portanto, ou seja, o que pode fornecer azoto é o orgânico novo e adicionado, vem de fora, o azoto novo o orgânico novo e adicionado, mas não contém o azoto da matéria orgânica nativa. Está bem? Já vimos anteriormente. Depois, em alguns contextos, em alguns tipos de solo, por exemplo, solos argilosos, dominados por minerais de 2 para 1, pode haver azoto mineral a fixar as diferentes camadas de mineral 2 para 1. Isto é, podemos ter azoto amoniacal. Mas, mais uma vez, é a azoto amoniacal que só está no solo porque previamente houve um processo de entrada. O homem meteu lá. Portanto, foi colocado previamente, fica armazenado daquela forma e depois é fornecido lentamente às plantas. Portanto, os ecossistemas agrícolas funcionam sempre com o azoto externo. Não há azoto no sistema. Ok? No ecossistema agrícola, seja qual for o campo agrícola, temos que pôr o sistema a funcionar com o azoto externo. Não podemos contar com o azoto do sistema porque ele não existe. Ok? E as culturas agrícolas. Depende se temos uma pequena cultura com pequena exportação, será um milho ou uma coisa do género. Se temos milho, a exportação pode variar muito. Há culturas que exportam muito, há culturas que exportam pouco. Se as culturas exportam pouco, provavelmente resolvemos o problema com pouca coisa. Se as culturas exportam muito, temos que pensar em formas de introduzir massivamente azoto no sistema. Então, vamos acreditar, quem quiser, que a agricultura tem que funcionar com azoto externos. Okay? Quais são as fontes de azoto que estão disponíveis? As grandes fontes. Okay? Há pequenas fontes, nas posições atmosféricas, etc., mas são normalmente entradas de reduzido significado para tudo. Então, as principais fontes na agricultura são os adubos de síntese industrial, que são produzidos através do famoso processo aeróbico, processo aeróbico, que são fabricados a partir de uma fonte inesgotável de azoto, do azoto que existe na atmosfera, uma fonte infinita de azoto, que não se esgota a matéria-prima, e depois temos os fertilizantes orgânicos, os estrumes, os compostos, etc., e temos a fixação biológica do azoto. Já vamos falar mais de detalhes sobre isto. A capacidade que alguns micro-organismos têm de tirar o azoto da atmosfera e de o colocarem nos solos, nas plantas ou nas solos. Então, basicamente, em termos de grande massa, em termos quantitativos, temos estes 3 processos de entrada do azoto no solo, de repor o equilíbrio. Portanto, e a agricultura biológica, tal como ela está regulamentada em Portugal e na maior parte dos países, não permite o uso de adubos industriais. Ok? De maneira que temos que olhar para as duas fontes alternativas. Okay? Fertilizantes orgânicos e fixação biológica do azoto. Fertilizantes orgânicos. Basicamente, os mais emblemáticos são os estrumes das explorações agropecuárias. À exceção de regiões do globo muito específicas, com uma grande densidade de atividade pecuária, e, por exemplo, em Portugal, algumas zonas da linha B litoral, as pecuárias bem intensivas, tudo mais que isso, de uma maneira geral, este recurso é muito limitado. Ele é aplicado na exploração. Okay? Não existe em quantidades para utilizar em grande escala em explorações mais distantes. Depois, o composto, agora deixamos muito tempo, o composto. Bom, os produtos compostados, produtos resíduos da atividade agroindustrial, resíduos de fontes urbanos, etc., a partir do qual se prepara o composto, e se podem depois comerciar e usar na agricultura.
Bom, o que acontece é que, se nós tivermos se pensarmos, se refletirmos um bocadinho, e se pensarmos um bocadinho naquilo que são as escalas, eu aqui vou dar exemplos aqui do norte, porque nós estamos aqui sediados aqui na Bragança. Se pensarem o que é o Vale do Douro e as suas vinhas, se pensarem o que é a terra, o olival da terra que é transmontana, com 70 mil hectares de olival, e que basicamente não há uma exploração pecuária e não há, de facto, resíduos orgânicos, facilmente percebem que a matéria orgânica e o composto, os estímulos do composto, estão disponíveis em quantidades irrisórias. Não vamos conseguir repor a explotação exclusivamente com base nestas matérias-primas. Não porque elas não tenham valor, não porque elas tenham qualquer problema, mas porque quantitativamente nós não conseguimos utilizar estes campos todos com essas fontes. Portanto, logo se estivermos à espera de que haja adoção da agricultura biológica baseada exclusivamente nessas fontes, nós vamos ver que a agricultura biológica, mesmo que os agricultores decidissem por comprar esses produtos, não podíamos ir muito longe, porque de facto são fontes muito limitadas em termos quantitativos desses materiais. Para além de outros problemas que colocam em termos de facilidade de aplicação e outras questões. Bom, acho que falta o terceiro caminho, né? Falta explorar a terceira via. Adubescentes não são utilizados, orgânicos é muito bonito, mas eles não existem em quantidades relevantes, portanto ficamos com o terceiro caminho e vamos ver o que é que nos diz o terceiro caminho, é a fixação biológica do azoto. Bom, em primeiro lugar, o que é isto? Portanto, fixação biológica do azoto refere-se a que há azoto que existe na atmosfera, na forma de N2 e de hidrogênio, que é o gás mais abundante da atmosfera. 78% do gás que nós respiramos é azoto, só que na nossa respiração entra e sai como um gás inerte. É um gás completamente inerte. Mas há um conjunto de micro-organismos que têm capacidade de pegar nessa molécula, que tem uma ligação covalente, portanto, energeticamente é muito difícil de separar, mas ainda assim há sistemas biológicos que conseguem fazer essa ruptura e criar o seu azoto para depois o incorporar na biossíntese de aminoácidos próprios. Ok? Portanto, estamos a basear na capacidade destes micro-organismos com capacidade fixadora. E depois vamos ver que alguns deles já vivem livres no solo, outros vivem em simbiose com as plantas e podem, de alguma forma, beneficiar muito dos ecossistemas agrícolas. Aqui as fotografias mostram, por exemplo, a situação de leguminosas nobuladas, isto é, micro-organismos que se associam a plantas, ou plantas que se associam a organismos e vice-versa. Isto é uma relação de uma coevolução de milhões e milhões de anos. É importante que plantas e micro-organismos se associaram para a planta alimentar os micróbios e os micróbios fornecerem azoto. E em conjunto serem mais competitivos face à vegetação que não tem acesso a esta ajuda e aos micróbios que também não têm acesso a esta capacidade. Portanto, os principais sistemas fixadores, ou dos principais sistemas fixadores à escala mundial, são as chamadas leguminosas nódulas, que são as que estão representadas aqui nesta forma. Portanto, formam nódulos, são macroscópicos, visíveis na raiz das plantas, basta arrancar as plantas. Normalmente, se estiverem ativos, têm uma cor avermelhada, esmagada na unha, porque têm hemoglobina, têm uma lega hemoglobina, portanto, têm uma cor que transporta oxigênio, portanto, têm uma cor parecida com a hemoglobina do nosso sangue, e, portanto, são muito fáceis de ver, porque são de dimensão macroscópica. E lá dentro, cada nódulo daqueles, uma colónia gigantesca de micro-organismos com capacidade de retirar azoto do solo e de alguma forma, transfiltrar. Normalmente, nestes casos, há uma elevada especificidade de micro-organismos hospedeiros, ou seja, cada uma espécie destes micróbios só se liga a uma determinada espécie, portanto, há uma elevada especificidade. Normalmente, a planta fornece estes micro-organismos da mesma forma, alimenta-os da mesma forma que alimenta as suas próprias células. Portanto, os fotossimilados que chegam a estes micro-organismos circulam no floema, no mesmo processo que alimenta as próprias células. E, de facto, como depois a planta alimenta os micro-organismos têm uma tremenda capacidade de fixação. Praticamente, os micro-organismos têm capacidade para fixar em excesso daquilo que são as necessidades deles e depois transferi-los para as plantas, que mais uma vez circulam na seiva das plantas, normalmente na forma de aminoácidos, que a relação carbono-azoto muito baixa, portanto, aminoácidos muito ricos em azoto, que depois vão para as folhas para integrarem os aminoácidos, para integrarem os proteínas. Portanto, são identificados uma grande diversidade de géneros e muitas espécies separadas. Portanto, todo aquele mundo que nós conhecemos como leguminosas, de uma maneira geral, tem acesso a azoto por este processo.
O feijão, a fava, a soja, todas essas coisas. Depois, há um conjunto de plantas que chamamos de plantas ectorísicas, que são também ainda capazes de formar nodos radiculares, fixadores de azoto. O que acontece normalmente estes organismos do género frango normalmente estão associados às espécies florestais. Isto é, as espécies que normalmente lhe damos menos importância, menos atenção porque não estamos campos agrícolas. Por exemplo, o amieiro é uma das mais populares, com uma tremenda capacidade de fixação. Depois há muitos outros organismos e muitas outras relações, chamados ainda endofíticos obrigatórios, que vivem ainda de forma obrigatória dentro das plantas. Eles dependem ainda de uma parceria com as plantas. Temos este gluconacetobacter e azotróficos, portanto, vivem, por exemplo, na cana-de-açúcar, na batata doce, etc., com grande capacidade de fixação e de fornecer azoto a estas plantas. E depois muitos outros que vivem associados, por exemplo, à cana, de uma maneira geral às gramíneas tropicais. E também têm boa capacidade de fixar azoto. Não tanto quanto as leguminosas, mas ainda assim uma quantidade aceitável de fixação de azoto. E depois, um grande sistema que não é explorado em Portugal, mas que é explorado, por exemplo, nas zonas asiáticas, no clima de Monsanto, que é a simbiose entre o feto aquático do género Azola e que também, de facto, consegue fixar o feto, faz uma simbiose com a Anabaena azulae e tem também grande capacidade de fixação. Quem não tiver habituado a estas figuras, aqui esta figurinha da direita, mas está marcado por professor, isto é arroz, peço desculpa, arroz alagado, e isto é o tal feto aquático com grande capacidade de dar alojamento, ok? Em cavidades, tipo estomas, cavidades, irregularidades que têm na superfície superior e inferior do feto, onde se aloja grande quantidade de micro-organismos que estão protegidos, digamos assim, da predação, e que estão protegidos e tendo acesso às soldados e a componentes que o feto lhe dá, têm grande capacidade de fixação, remetem-no para o feto, não alimentam o arroz, alimentam o feto, mas depois, como veem, o feto está no arrozal, este feto vai ter grande quantidade de azoto nos seus tecidos, depois mais tarde é matéria orgânica do solo, que se vai mineralizar e que vai fornecer também azoto ao sistema, beneficiando da cultura do horto. Há medições que atribuem a esta simbiose capacidades de fixação próximas de 100 kg de azoto por hectare e planta. Depois há endofíticos facultativos, micro-organismos que tanto podem viver associados às plantas como se viver sozinhos, isolados. Quanto maior for o afastamento das plantas, menos protegidos estão, menor é a capacidade de fixação. Okay? E depois há uma diversidade de organismos vivos, isto é, micro-organismos, desde micro-organismos fotossintéticos, que vivem normalmente em ambientes aquáticos, até organismos heterotróficos, mas que também têm capacidade de fixação, isto é, que dependem do substrato orgânico, mas também têm capacidade de fixação de azoto. Portanto, há uma grande diversidade de micro-organismos que também metem nitrogênio no sistema, azoto no sistema. Infelizmente, aqueles que vivem no solo, de uma maneira geral, contribuem com quantidades relativamente modestas. Fala-se normalmente de 2, 3, 4, 5, 10 kg de azoto por hectare. Bom, mas tudo isto pode ser uma fonte de azoto que, em sistemas de agricultura que não permitam a utilização de agrossídios, têm que ser promovidos. Senão é utópico pensar-se que vamos cultivar e que vamos cultivar com sucesso. Bom, vamos falar de fósforo. O fósforo não é um problema na agricultura biológica. Isto é, de uma maneira geral, há fertilizantes no mercado, ainda que não os superfosfatos, não têm que ter tratamentos ácidos para aumentar a solubilidade, mas ainda assim fosfatos naturais que podem ser aplicados e que são utilizados. Não são bem eficientes, tendem a ser um pouco mais caros, mas pronto, resolvem. Portanto, não vai ser um constrangimento à agricultura biológica. Aqui a questão do fósforo na agricultura, na zona biológica em toda, é muito mais complexa, porque o fósforo está a esgotar à escala mundial. E vai deixar de haver fósforo. Então vai deixar de haver rocha fosfatada para fazer fertilizantes, sejam fosfatos naturais, que sejam produtos naturais diluídos, sejam para a agricultura convencional. E, de facto, o mundo tem que encontrar rapidamente alternativas aos fosfatos para conseguir pôr as plantas a produzir nos seus solos, seja, como eu disse, agricultura biológica ou qualquer agricultura. Pois o potássio, também em princípio não será um problema. A agricultura biológica aceita alguns sais de potássio, sulfato de potássio e outras coisas, também não será um problema.
Portanto, em princípio, não vai haver qualquer tipo de constrangimento ou dificuldade para termos a vinha, o olival ou a horta em modo biológico por causa do fornecimento de bases. O cálcio é a mesma coisa, o magnésio é a mesma coisa. De uma maneira geral, a agricultura biológica aceita a generalidade dos alcaios, das correções, até aos produtos. Portanto, não vamos ter constrangimentos por este tipo. O enxofre, em princípio também não haverá problemas. Na maior parte da agricultura menos intensiva nem se utiliza o enxofre, naturalmente. Ele é um nutriente muito importante, mas de uma maneira geral há uma boa quantidade de enxofre que as plantas necessitam, que chega via atmosfera, e em princípio também não será um constrangimento forte para a agricultura. Os micronutrientes. Ainda que algumas zonas do globo e Portugal tem algumas zonas complicadas para carências de micronutrientes, também em princípio não será um problema, porque de uma maneira geral os regulamentos tendem a permitir, deve diagnosticar o problema, tende a permitir a aplicação de micronutrientes. Portanto, basicamente, no domínio da fertilidade do solo e da fertilização das culturas, só há um problema, chama-se azoto. Só que é um problema muito complicado mesmo, quando de facto quisermos que haja uma expansão mais séria, mais quantitativa da agricultura biológica. Depois, agora, tive um bocado de necessidade de falar dos bioestimulantes. No mercado português, no mercado europeu e no mercado do mundo, neste momento há milhares, centenas, milhares de produtos destes que caem na classificação de bioestimulantes para a agricultura. Há os diversos tipos, eles podem ser agrupados em diversas categorias, utilizados de proteína, muitas vezes chamados de produtos ricos em aminoácidos, extratos de algas marinhas, incrivelmente abundantes no mercado nacional, ácidos úmicos e fúlvicos, muito orientados para a aplicação do solo e para melhorar as características do solo, quitosana, muitos outros biopolinos, compostos inorgânicos diversos, e depois uma grande quantidade de fungos benéficos e bactérias benéficas. Ok? E depois, os produtos comerciais às vezes são ainda mais complexos. Em vez de ter um produto destes que tem vários, que torna ainda o cocktail, não é que seja melhor nem pior, mas mais imprevisível relativamente à eficácia do seu uso. É mais difícil de apreciar, de avaliar o papel que eles podem ter na alimentação das plantas, ou no crescimento das plantas. Portanto, a complexidade destes materiais no mercado é enormíssima, e tem tendência a generalizar-se ainda mais, a aumentar ainda mais. E uma parte significativa, todos aqueles que são obtidos a partir de hidrólise enzimática, etc., grande parte deles são utilizados para a agricultura biológica. É uma questão que se coloca também. Bom, o que acontece é que, à exceção, porque aqui dentro nas bactérias benéficas também se incluem os rizóbios, aqueles que eu falei lá atrás, que se utilizam para inocular, por exemplo, as leguminosas, a soja, os trigos subterrâneos, etc. À exceção desses, a maior parte deles não se destinam diretamente a fornecer nutrientes. Eles até podem ter algum efeito benéfico, até podem ter epigrão, com certeza, alguns efeitos benéficos, mas normalmente não se podem confundir, a legislação não permite, não se pode pensar que eles vão substituir os utilizados. Aquilo que falamos da explotação não se resolve nestes produtos. Muitos destes produtos são aplicados sobretudo por dentro de papéis anti-stress. A maior parte deles tem um papel muito importante para sobretudo stresses térmicos, stresses hídricos, etc. Portanto, eles não se podem, de alguma maneira, pensar que estes produtos vão resolver o problema que falamos agora iniciamos, que é o problema de fertilização e de repor os nutrientes que são expostos, são exportados regularmente pelas culturas. Bom, expansão da agricultura biológica, mito ou realidade? Será que vamos ter mesmo 25%, 40% da área europeia com agricultura biológica? Bom, já vimos, portanto, síntese industrial não são utilizados. Fertilização orgânica, do azoto orgânico, só será relevante em sistemas agropecuários. Não vai haver azoto orgânico por aí. Logo começa a aumentar a área da agricultura biológica, começa a aumentar a pressão nas lojas. As pessoas a querem comprar e aqui desaparece depressa e os preços sobem. Já agora estes produtos com componente orgânico nos mercados têm tendência a ser caros. Portanto, sobretudo se tiverem utilizados para a agricultura biológica, mais tendências têm para ser caros e eles vão se esgotar-se, de facto, sobre a expansão da agricultura biológica, vão ser insuficientes, porque são quantidades muito pequenas. O que acontece é que nós devíamos, quando pensamos em expandir a agricultura biológica, devíamos pensar em expandir os sistemas agropecuários.
O problema é que nós andamos há 40 anos a fazer o contrário, não é? É especializarmos as regiões. Há regiões que se especializaram em vinho, outros especializaram-se em oliveira, agora há regiões que se especializarem-se quase em amendoeira, etc. Não é? Portanto, o que acontece é que a componente agropecuária, desapareceu. E se nós quisermos fazer um processo, temos que perceber que uma exploração agropecuária requer mais mão de obra do que as fitotécnicas. Portanto, temos que repensar o modelo de ocupação do território. Não se tem uma exploração agropecuária com os mesmos recursos humanos que se têm os mesmos hectares de olival de outra coisa qualquer. Portanto, necessita muito mais mão de obra. Portanto, isto pode, de facto, configurar uma situação que, se calhar, não é fácil de ultrapassar. Como sabemos, os campos estão a perder pessoas. Portanto, de facto, a atividade aquária é muito mais mão de obra que a atividade agrícola, fitotécnica, digamos assim, isto pode ser um constante. De facto, resta-nos, de alguma forma, se quisermos enquadrar as coisas do ponto de vista quantitativo, resta-nos a questão da fixação biológica das obras. Temos que, de facto, olhar para as leguminosas e ver se conseguimos pôr os agrossistemas a funcionar com leguminosas. Bom, eu tentei aqui alguns exemplos. Vamos imaginar, por exemplo, sistemas cerealíferos. Vamos ver, por exemplo, a produção de trigo no Alentejo, ou a produção de milho, ou os sistemas cerealíferos. Bom, na prática, isto só faria algum sentido se nós conseguirmos incluir no sistema culturas leguminosas na rotação. Isto é, em vez de fazermos monoculturas de milho, em vez de fazer rotações curtas, de girassol, de trigo, coisa do género, tínhamos que incluir componentes leguminosas na rotação. Bom, isto é pacífico, qualquer livro de agroecologia fala disto, qualquer livro de agroecologia defende isto. O problema são as conjunturas. E numa determinada conjuntura, por exemplo, na conjuntura atual, nós temos dificuldades em encontrar leguminosas que tenham valor de mercado. Portanto, vamos imaginar um agricultor no Alentejo que tem 300 hectares de trigo. Quer dizer, quando ele faz rotação, vamos imaginar que ele depois divide aquilo em 3 parcelas, de 80 hectares, vai ter que fazer 80 hectares de favas, tremoço, ou seja, vai ser muito difícil, do ponto de vista económico, gerir uma exploração e conseguir integrar uma componente luminosa para dar um nível de rotação. Portanto, isto tem um bocado a ver com o facto de, em determinado momento, nem todas as culturas valerem a mesma coisa no mercado. Portanto, o agricultor, se entra nesse, claro que parte-se do princípio que pode reduzir custos, parte-se do princípio que provavelmente pode vender os produtos a pior preço, mas de qualquer forma há aqui um constrangimento claramente de conjuntura, não é? Portanto, como é que o agricultor gera uma mudança no sistema produzindo menos a cultura que já está mais habituado a produzir para introduzir componentes de rotação. Bom, mas o caminho será esse, digamos assim, a incorporação de componentes luminosos na rotação e tentar que, pelo processo natural, consigamos reduzir mais a zona do sistema e ficar menos dependente, digamos assim, de outros tipos de fertilizantes. Ainda na horticultura herbácea. A horticultura também tem algumas particularidades, porque normalmente é muito intensiva, sobretudo no litoral, os solos estão cultivados praticamente todo o ano, normalmente as famílias vivem de áreas relativamente pequenas e também é difícil ter, por exemplo, uma luminosa só com o objetivo de ser para espremer. Isto é, depois vai incorporá-lo. Claro que ele vai valer muito com o fertilizante, mas entretanto teve a terra sem uma receita, digamos assim, sem poder vender, né? Sem ter um tremoço, uma tramocilha, se ter qualquer coisa, ele não vai conseguir vender isso, é um preço de multipla, e há também, pode haver também aqui constrangimentos económicos, como é que nós conseguimos pôr isto a funcionar, digamos assim, de forma a que seja mais viável. Claro que se o mercado estiver a pedir feijão, e se estiver a pedir tomate, ou seja, se ele puder também no âmbito de uma rotação, e diversificando ou aumentando a componente luminosa na exploração, pode ter um trabalho facilitado, uma vez que provavelmente o feijão não precisa de colocar a duas estado, para além de deixar o solo em duas condições para a população. Depois, da fruticultura, de uma maneira geral, em princípio também só há um caminho, ainda que penso que às vezes não está isto 100% compreendido, mas é também o caminho das leguminosas nos correntes, isto é, de modificarmos, em vez de usarmos uma vegetação natural, que tem com certeza muitos méritos, mas como nós há aqui um vetor de força que temos que resolver, que é o problema do azoto, provavelmente temos que enriquecer os cobertos com leguminosas e semear, digamos assim. Digamos que os chamados trevos subterrâneos, depois isto é muito mais difícil de otimizar do que possa parecer. Uma coisa é falar em arrelamentos, outra coisa é fazer em arrelamentos que resolvam efetivamente os problemas. Isto tem muita agronomia em cima, é preciso dominar muitas áreas da agronomia para conseguir sucesso nestes cobertos, mas pode ser um caminho. Nós temos tem bastante experimentação nesta área e nós conseguimos temos conseguido pôr os
neste caso, os olivais, os castanheiros, ou o que seja, a funcionar sem necessitarem de azoto de fonte mineral. E temos até resultados em que conseguimos fazer com estes cobertos adubações equivalentes, por exemplo, a 60 kg de azoto por hectare e por ano. Isto é, para uma vinha ou para um olival é mais que suficiente, digamos assim. Portanto, estas técnicas também, se forem minimamente dominadas, desde a sementeira à gestão, porque normalmente são técnicas que pressupõem que o coberto se assegura mais ou menos a vida interna, porque não se podem estar a semear todos os anos, são sementes locais. Portanto, são também aproximações ao problema que podem ajudar a resolver o problema da fertilização e da fertilidade do solo. Já agora aqui, para quem gosta de usar o termo solos com vida, digamos assim, a atividade biológica do solo se separa. Isto é, quando nós temos muito substrato orgânico e substrato orgânico rico em azoto, nós temos uma atividade biológica do solo hiperasselerada. Portanto, nós temos uma atividade biológica muito intensa e temos também, normalmente, tendência para aumentar a outra biologia orgânica até se atingir o equilíbrio. Isto não há radical. Depois temos o coberto durante alguns anos, e este equilíbrio, depois ali já não passa. Mas, normalmente, quando os introduzimos, passamos num determinado nível de matéria orgânica e subimos para um tamanho um pouco mais acima. Então, ou seja, melhoramos a matéria orgânica do solo, com todos os seus benefícios, metemos azoto e temos, digamos assim, mais vida, mais atividade biológica do solo. Então, coisas mais radicais, que nós também nestas fotografias. Em que, se quiserem ter 180 kg de azoto por hectare, é possível, tem é que eliminar outras técnicas e, portanto, usar técnicas que permitam, por exemplo, este coberto aqui da direita, isto tem, só na parte aérea tem 180 kg de azoto. Isto dá para estas árvores não precisarem de adubo durante 3 anos. Portanto, se isto correr bem, se isto correr bem, portanto, há caminhos, são possíveis, mas é necessário muito trabalho de agronomia e muita experimentação por trás, quando os agricultores falham, muitas vezes falham nas aproximações ao problema e a coisa não corre tão bem como mais facilmente às vezes se diz nos blogs e na internet. Bom, muito obrigado pelo convite, penso que era este última apresentação. Muito obrigada, professor Manuel, pela excelente apresentação. O compartilhamento, não é? Eu posso desativar o compartilhamento, sim. E vamos então agora ao nosso momento de discussão, em que vamos aqui buscar as questões que os participantes foram colocando ao longo das nossas comunicações. Eu peço também à engenheira Liliana, por favor, para ativar o seu vídeo